Existe uma verdade incômoda que muitos cristãos preferem ignorar, uma realidade que separa aqueles que apenas creem daquele que veem a mão de Deus agindo poderosamente em suas vidas. Não se trata de uma fé menor, de uma devoção insuficiente ou de um pecado secreto que obstrui os céus, mas de uma compreensão distorcida sobre como a manifestação do divino se entrelaça com o cotidiano humano. Anseia-se por milagres, por respostas claras, por uma intervenção transformadora, mas muitas vezes a expectativa é de um raio que fende o céu sem que antes se tenha preparado a terra para receber a semente, sem que se tenha compreendido que a ação de Deus, em sua vasta e majestosa soberania, muitas vezes se revela e se aprofunda através de um diálogo constante, uma construção persistente, um engajamento intencional que, infelizmente, muitos deixam de lado em suas jornadas de fé. É preciso um alerta, um chamado à consciência para despertar da letargia espiritual que nos faz esperar por uma demonstração espetacular de Deus, sem antes cultivarmos o terreno onde Ele escolhe manifestar seu poder. A vida cristã não é um evento isolado, um momento de êxtase esporádico ou uma coleção de experiências sobrenaturais dispersas. É uma jornada contínua, uma parceria diária com o Criador do Universo, que se manifesta e se fortalece através de práticas deliberadas, hábitos que, longe de serem meras obrigações religiosas, são os vasos através dos quais a graça divina flui e transborda. A ausência desses vasos, ou sua negligência, cria uma distância que não é imposta por Deus, mas construída pela falta de um relacionamento íntimo e nutrido, deixando o coração sedento em um deserto que poderia ser um jardim florescente. Muitos se perguntam por que a oração parece vazia, por que a leitura da Bíblia se torna um fardo, por que a alegria da fé parece fugaz. E a resposta, embora desafiadora, reside na compreensão de que a ação de Deus não é um evento mágico desconectado do nosso engajamento. Ela é a culminação de uma caminhada, o fruto de uma semeadura diária, a resposta a uma busca incessante por sua presença e sua vontade. Não é uma barganha onde se realiza uma lista de tarefas para merecer a atenção divina, mas sim o reconhecimento de que, ao nos alinharmos com os propósitos celestiais através de uma vida disciplinada no Espírito, abrimos as comportas para que o rio de Deus inunde nossa existência. A fé genuína floresce na disciplina diária do coração. Hábitos não são grilhões, mas asas. Não são fardos, mas ferramentas. São a moldura invisível que sustenta a obra de arte que Deus deseja pintar em sua vida, as trilhas que levam ao encontro com o transcendente. Para que se possa verdadeiramente ver Deus agir, é preciso mais do que um desejo ardente. É necessário um compromisso persistente com a construção de um ambiente espiritual propício. Estes 5 hábitos, que serão desvendados um a um, não são meras sugestões piedosas, mas pilares fundamentais sobre os quais a manifestação do poder e da graça divina se ergue em sua jornada. O primeiro hábito, e talvez o mais essencial para o cristão que anseia ver Deus em ação, é a oração constante e sincera. A oração não é apenas um ritual. Uma lista de pedidos entregue ao cosmos é a respiração da alma, o diálogo ininterrupto que conecta o finito ao infinito, o coração humano ao trono da graça. É o lugar onde as ansiedades são descarregadas, onde as vitórias são celebradas, onde a direção é buscada e onde a presença de Deus se torna palpável. Muitos se aproximam da oração com uma mentalidade transacional, esperando que Deus seja um gênio da lâmpada, pronto a satisfazer caprichos. E quando as respostas não vêm na forma ou no tempo esperados, a oração é abandonada, vista como ineficaz ou inútil.
No entanto, a verdadeira oração é muito mais profunda do que um simples pedir. É um estar, um render-se, um amar. A oração constante e sincera implica um compromisso de tempo e coração, não apenas nos momentos de crise, mas na rotina da vida. Significa separar momentos específicos do dia para se derramar diante de Deus, mas também significa cultivar uma atitude de oração contínua, onde cada pensamento, cada emoção, cada desafio e cada alegria se tornam uma oportunidade para se comunicar com o Pai. É a consciência de que se está sempre na presença divina e que essa presença é um convite permanente à conversa. A oração transforma não apenas as circunstâncias, mas primeiramente o próprio indivíduo. Ela molda o caráter, alinha a vontade humana à vontade divina e desenvolve uma sensibilidade espiritual que permite reconhecer a voz de Deus em meio ao clamor do mundo. Não se trata de uma fuga da realidade, mas de uma imersão na realidade mais profunda, onde a perspectiva terrena é elevada à celestial. É por meio da oração que se entrega as cargas que pesam sobre os ombros e se permite que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os corações e as mentes. As preocupações diárias, as ansiedades do futuro, as dores do passado, tudo pode ser depositado aos pés do Altíssimo. Filipenses 4, 6, 7 adverte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta é a promessa da oração, não apenas uma resposta para um problema específico, mas uma transformação interior que permite navegar pelas tempestades da vida com uma serenidade que transcende a lógica humana. A ação de Deus, muitas vezes, não é remover a tempestade, mas fortalecer o barco e dar paz no meio dela. A oração é o convite para essa paz. Se hoje você decide abrir o seu coração para que Deus transforme sua vida por meio da oração, da palavra e da obediência, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho te buscar todos os dias. Faça dessa frase a sua declaração de fé. Enquanto você escreve, esteja também fortalecendo a fé de outras pessoas que precisam lembrar que uma vida entregue a Deus é o caminho para ver sua poderosa ação acontecer. O segundo hábito indispensável é a leitura e meditação diária na Palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro antigo, uma coleção de histórias e leis. É a própria voz de Deus, falando diretamente ao coração de quem a lê com reverência e abertura. Ela é o manual para a vida, o mapa que guia os passos em um mundo confuso e incerto, a fonte de sabedoria que ilumina os caminhos mais escuros. Salmo 119, 105 declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A negligência da palavra é como tentar navegar em um oceano tempestuoso sem bússola, sem farol, confiando apenas nas próprias percepções falhas e limitadas. Muitos abordam a leitura bíblica de forma superficial, como uma tarefa a ser cumprida, um rito sem significado, ou buscam apenas por versículos que confortem ou justifiquem suas próprias visões. No entanto, a leitura transformadora da palavra vai além da superficialidade. Ela exige meditação, um processo de ruminação, de mastigar e digerir as verdades divinas até que elas se tornem parte do ser, transformando a mente, renovando o espírito e direcionando a alma. Meditar não é apenas pensar sobre o texto, mas permitir que o texto pense através do leitor, revelando áreas que precisam de arrependimento, oferecendo consolo em momentos de dor, inspirando a fé em tempos de dúvida e provendo sabedoria para as decisões diárias. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar as profundezas do coração e discernir os pensamentos e intenções mais ocultos.
Ao se dedicar à leitura e meditação diária, cria-se um reservatório espiritual de força, de conhecimento e de fé. As promessas divinas se tornam mais claras. Os propósitos de Deus para a vida se revelam com maior nitidez, e a voz do Espírito Santo se torna mais fácil de discernir. É através da palavra que se conhece o caráter de Deus, sua fidelidade, sua misericórdia e sua justiça, construindo uma fundação inabalável para a fé. É um escudo contra as mentiras do inimigo e uma espada para combater as tentações, fortalecendo a resiliência espiritual e capacitando a viver uma vida que verdadeiramente honra o Criador. A ação de Deus muitas vezes se manifesta através da clareza, da direção e da paz que sua palavra traz àqueles que a valorizam e a praticam. O terceiro hábito que pavimenta o caminho para ver Deus agir é a adoração e o louvor genuíno. Adorar e louvar não é meramente cantar canções em um culto. É uma atitude de coração, um reconhecimento constante da majestade, da santidade e da bondade de Deus em todas as circunstâncias da vida. É a expressão mais profunda de reverência e gratidão, uma entrega completa do ser ao Criador. Muitos reservam a adoração para os domingos ou para os momentos em que se sentem espiritualmente elevados. Mas a verdadeira adoração é um estilo de vida, uma disciplina que se exerce mesmo quando o coração está pesado, quando as circunstâncias são adversas e quando a fé parece fraca. A adoração genuína tem o poder de transformar a atmosfera tanto ao redor quanto dentro de si. Ela tira os olhos dos problemas e os eleva para a grandeza de Deus, mudando a perspectiva e lembrando que Ele é maior do que qualquer desafio. Quando se adora, proclama-se a soberania de Deus sobre a situação, e isso pode quebrar cadeias espirituais, afastar a opressão e abrir caminhos que antes pareciam intransponíveis. O louvor, mesmo em meio à dor, é um ato de fé radical, uma declaração de confiança de que Deus permanece bom, independentemente do que se esteja enfrentando. Não se louva pela dor, mas louva-se apesar da dor, reconhecendo que a grandeza de Deus transcende todas as adversidades. É na adoração que se experimenta a profundidade da presença de Deus, uma intimidade que acalma a alma, restaura a esperança e renova as forças. Ela não é condicionada pelas emoções, mas é uma decisão consciente de glorificar a Deus por quem Ele é, não apenas pelo que Ele faz. Ao se render em adoração, abre-se um portal para que o Espírito Santo inunde o ser com sua paz, sua alegria e seu poder. A ação de Deus, frequentemente, se revela em momentos de adoração profunda, quando o coração humano se cala e permite que a voz divina preencha o vazio, trazendo cura, direção e uma renovação completa do espírito. A adoração não é uma preparação para a ação de Deus. Muitas vezes, ela é a própria ação de Deus em operação. O quarto hábito crucial para testemunhar a intervenção divina é o serviço e a generosidade desinteressada. A fé, embora profundamente pessoal, nunca é um empreendimento isolado. Ela se manifesta e se prova em ação, no cuidado com o próximo, na entrega de si para além dos próprios interesses. Tiago 2,26 nos lembra que, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Não se trata de ganhar a salvação por meio de obras, isso é um dom da graça de Deus, mas de demonstrar que a fé é viva, pulsante e transformadora. Servir e ser generoso é a maneira mais tangível de amar o próximo como a si mesmo, de ser as mãos e os pés de Cristo no mundo. Muitos cristãos se concentram apenas em sua própria edificação espiritual, negligenciando o chamado para estender a mão aos necessitados, aos marginalizados, aos esquecidos. A generosidade não é apenas sobre dinheiro, embora envolva, mas sobre tempo, talentos, atenção
e compaixão. É sobre reconhecer que tudo o que se possui vem de Deus e deve ser usado para a glória dele e para o bem do reino. Quando se serve a alguém, não se está apenas ajudando um ser humano, está se servindo a Deus diretamente. Mateus 25:40 revela uma verdade profunda. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O serviço e a generosidade desinteressada removem o foco do próprio eu, que muitas vezes é a fonte de ansiedades e descontentamento, e o direcionam para o bem do outro. Isso gera uma profunda alegria e um senso de propósito que nenhuma busca egoísta pode oferecer. Ao semear generosamente na vida de outros, colhe-se bênçãos que transcendem o material e o tangível. A ação de Deus se manifesta poderosamente através daqueles que escolhem ser canais de sua graça e amor no mundo, usando seus recursos, seu tempo e seus talentos para aliviar o sofrimento, trazer esperança e espalhar a luz do Evangelho. É ao sair de si mesmo e investir no reino que se cria um ambiente onde as intervenções divinas se tornam não apenas possíveis, mas frequentes. Pois Deus abençoa aqueles que abençoam e usa aqueles que se disponibilizam. O serviço não é uma obrigação para o cristão. É uma expressão natural de um coração transformado e um convite para a manifestação do poder de Deus em e através da vida. Finalmente, o quinto hábito que desvenda a ação divina é a reflexão e a gratidão diária. Em um mundo de constante agitação, de noticiários perturbadores e de uma cultura que incessantemente nos impulsiona a querer mais, é fácil perder de vista as bênçãos presentes, esquecer a fidelidade de Deus e mergulhar em um ciclo de queixas e insatisfações. A reflexão é um convite à pausa, a um momento de quietude para examinar o coração, avaliar as atitudes e reconhecer a mão de Deus em cada detalhe da jornada. A gratidão, por sua vez, é a resposta natural a essa reflexão, a celebração consciente das dádivas, pequenas e grandes, que permeiam a existência. Muitos se prendem ao que falta, ao que deu errado, às expectativas não cumpridas, permitindo que a amargura e a frustração obscureçam a visão. A prática diária da gratidão, entretanto, redefine a perspectiva. Não se trata de ignorar os desafios, mas de escolher focar na bondade de Deus, mesmo em meio às dificuldades. É uma declaração de fé, de que, independentemente da situação, há sempre algo pelo qual ser grato e que a soberania de Deus está operando para o bem, mesmo quando não se compreende os seus caminhos. A gratidão é um antídoto poderoso contra a ansiedade, o medo e o descontentamento, abrindo o coração para a alegria e a paz. Refletir significa também um autoexame honesto, uma avaliação do próprio andar diante de Deus. É o momento de confessar falhas, de pedir perdão e de realinhar a vida com os princípios divinos. Essa introspecção não é para gerar culpa, mas para promover o crescimento, a santificação e uma intimidade mais profunda com o Criador. Ao praticar a reflexão e a gratidão, o coração se torna um terreno fértil para a presença de Deus. Ele se abre para receber novas revelações, novas bênçãos e uma renovação constante do Espírito. A ação de Deus muitas vezes se manifesta no discernimento que é concedido através da reflexão, na provisão inesperada que surge da gratidão e na paz profunda que inunda a alma de quem reconhece e agradece a cada dia a bondade do Pai. É nesse solo de reconhecimento e contentamento que os milagres florescem e a presença divina se torna mais evidente, transformando a murmuração em melodia, a escassez em suficiência e a dúvida em certeza. Estes 5 hábitos, a oração constante e sincera, a leitura e meditação diária na Palavra de Deus, a adoração e o louvor genuíno, o serviço e a generosidade desinteressada
e a reflexão e a gratidão diária não são simplesmente uma lista de afazeres religiosos. Eles são um convite a um estilo de vida, uma imersão profunda na correnteza da graça divina que, quando praticada com intencionalidade e constância, transforma o deserto árido da espera e da dúvida em um jardim florescente da manifestação de Deus. Cada um desses hábitos é um elo de uma corrente inquebrável, e juntos eles formam um ambiente espiritual onde a comunicação com o Criador se torna clara. Sua voz é discernida com facilidade, sua presença é sentida de forma mais íntima e seu poder é liberado para operar transformações extraordinárias. A sinergia entre esses hábitos é fundamental. A oração constante alimenta a leitura da palavra, que, por sua vez, aprofunda a adoração, impulsionando ao serviço e à generosidade e culminando na reflexão e gratidão que retroalimentam a oração com um coração mais cheio de fé e reconhecimento. É um ciclo virtuoso de crescimento espiritual, onde cada prática fortalece as demais, criando uma espiral ascendente em direção a uma maior intimidade e dependência de Deus. Não se trata de uma fórmula mágica instantânea, mas de um processo orgânico, de um plantio diário que exige paciência, perseverança e uma fé inabalável na promessa de que aquele que começou a boa obra em sua vida também a completará. Muitos tentam implementar todos esses hábitos de uma vez, sentem-se sobrecarregados e acabam desistindo. O segredo não reside na perfeição inicial, mas na consistência e na graça. Comece pequeno, com 1 ou 2 hábitos, e deixe que a disciplina se torne um deleite, não um fardo. Permita que a misericórdia de Deus o sustente nos dias em que falhar e a cada amanhecer renove seu compromisso de buscar a face do Criador. O objetivo não é a religiosidade vazia, mas um relacionamento vibrante, profundo e transformador com o Pai. E é nesse relacionamento nutrido que a ação de Deus deixa de ser uma esperança distante para se tornar uma realidade diária, palpável e poderosa em sua vida. É chegada a hora do despertar. É o momento de sair da fé passiva e inerte para uma fé ativa e intencional, que não apenas aguarda a manifestação divina, mas a convida, a cultiva e a celebra. Abandone a ideia de que Deus age apenas em momentos extraordinários ou através de pessoas excepcionais. Ele anseia por agir em sua vida, na sua rotina, em suas lutas e em suas vitórias, através da sua obediência simples e persistente. Ele anseia por se revelar de maneiras que excedem sua imaginação, por fazer muito mais do que se pode pedir ou pensar, mas espera que o terreno do seu coração esteja preparado, regado e cultivado. Desperte para a verdade de que a sua vida cristã não precisa ser um deserto de espera, mas pode ser um oásis de encontros divinos. Um palco onde os milagres se desdobram diariamente, não por mérito, mas por graça, recebida através de um coração que se dispõe a buscar a Deus com toda a sua intensidade. Não subestime o poder dos pequenos hábitos diários, pois são eles que tecem o tecido da sua jornada espiritual e abrem as portas para que o Rei da Glória entre e faça morada, transformando tudo ao redor. Que a busca por esses hábitos não seja um fardo, mas uma jornada emocionante de descoberta, de crescimento e de uma experiência cada vez mais profunda da ação e do amor inesgotável de Deus em sua vida.